Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física todo dia. No assunto de agora, nós vamos ver a termodinâmica da transformação adiabática, aquela em que não ocorre troca de calor. Se você apoia essa iniciativa, deixe logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os avisos de vídeos novos. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente sob medida para você? Acesse o meu site professordouglasgomes.com. Então vem comigo. Agora nós vamos ao estudo da transformação adiabática, que é uma transformação onde não ocorre transferência de energia por meio de calor, ou seja, não há trocas de calor nesse tipo de problema. A primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna depende da quantidade de calor e do trabalho, mas não há quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a zero. Logo, a variação da energia interna vai acontecer apenas por meio da realização de trabalho. Agora, se o gás expandir, resfria. Se o gás for comprimido, esquenta. É o famoso caso do desodorante. Se você pegar um desodorante e deixar ele se expandir na hora que sai do recipiente, a transformação é tão rápida que não há tempo para a troca de calor. E nessa brincadeira, na realização de trabalho que esse desodorante vai fazer para poder ocupar seu espaço na atmosfera, ele vai resfriar. Por isso ele chega tão geladinho às suas axilas. Mas vamos estudar passo a passo como podem ocorrer estas transformações. Aqui eu representei os dois casos, a expansão com resfriamento adiabático, porque durante a expansão, o que a gente vai fazer? Legal a gente também falar em como é que isso é feito em laboratório. Nós pegamos um recipiente com paredes aqui bem grossas, inclusive o êmbolo está bem grosso. O que acontece? São isolantes, não deixam haver a transferência de energia por meio de calor. Mas a gente tem aqui essa quantidadezinha de pesos que estão sendo colocados sobre o êmbolo. À medida que nós os vamos retirando, esse gás vai se expandindo lentamente. Mas como as paredes são isolantes térmicas, ele vai efetuando o trabalho sem trocar calor. E à medida que ele efetua trabalho nessa expansão, o gás, ele vai reduzindo a energia interna, porque quando um gás realiza trabalho, isso significa perda de energia. Por outro lado, se você quiser fazê-lo voltar à situação original, é só colocar esses pezinhos de volta que vai acontecer a compressão, vai ser efetuado o trabalho sobre o gás e na compressão adiabática haverá um aquecimento, um aumento da temperatura, porque vai entrar energia por meio da realização de trabalho. Agora vem aquela história, como é que seria o diagrama pressão versus volume desse gás? É um dos mais difíceis. Não vou fazer a demonstração disso por aqui, mas eu espero que você venha a entender. Vem comigo. Você deve estar observando aqui que o aumento do volume aconteceu às custas da redução da pressão. Então, nós poderíamos nos perguntar se o volume aumentou à medida que a pressão diminuiu, porque a gente retirou aqui, então essas duas grandezas devem ser inversamente proporcionais, não é verdade? Mas quando isso acontece, a gente vai ter uma transformação isotérmica. Na isotérmica, o produto PV é constante. Douglas, é verdade, eu acabei de me lembrar disso. Poxa, então o que está acontecendo aí nesses desenhos? Nessa situação da adiabática, o produto PV não é constante, mas PV elevado a um expoente que recebeu o nome de expoente de Poisson, que é representado pela letra grega gama, esse produto vai ser constante. Com isso, a gente consegue ter a ideia de que o aumento do volume implica queda na pressão, mas eu vou ser mais radical. Este expoente é maior do que 1. Então, na hora que o volume aumenta, a pressão cai mais do que o volume aumentou. Por quê? Porque este volume está sendo potencializado por esse expoente.
Este tal deste expoente, vamos aqui, ele é chamado expoente de Poisson e é igual à razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Então, necessariamente, isso daqui vai ser maior do que 1, como a gente havia suposto aqui no início. Mas vem a pergunta: como ficaria o diagrama pressão versus volume neste caso? Quando nós estudamos as transformações isotérmicas, o gráfico delas são hipérboles equiláteras, né? E elas nunca se encontram, né? Se você tiver uma hipérbole aqui de uma temperatura menor, ela não vai se encontrar com a de uma temperatura maior. Então a gente vai ter várias hipérboles podendo ser desenhadas aqui no diagrama PV, cada uma representando uma temperatura. Mas a transformação adiabática tem um gráfico parecido. Contudo, por conta do expoente, lembre-se de que quando o volume aumenta, a pressão cai mais do que o volume aumentou. Por essa razão, por esse motivo, quando a gente vai fazer o gráfico de uma transformação adiabática, esse gráfico ele cai e sai rasgando as isotermas, porque ele cai mais depressa. Aqui onde eu moro tem um parque aquático com vários toboáguas. Aí na minha cabeça, quando eu era mais jovem, eu pensava o seguinte: as isotermas são os toboáguas das criancinhas, enquanto que a adiabática seria o insano, que é o toboágua de maior inclinação e que faz você ganhar altíssimas velocidades, caindo de cerca de 41 metros de altura. Chega uma hora que você fica praticamente em queda livre porque você desgruda do toboágua. Dá um medo doido, mas é uma emoção bastante interessante de se viver. Bom, então a ideia é esta: o gráfico da transformação adiabática no diagrama PV tem uma inclinação maior do que o das isotermas. Tanto é que você vai ver que vindo de um volume menor, veja aqui, você está com volume menor, para um volume maior, olha aqui o que aconteceu com a temperatura, você foi de uma temperatura maior para uma menor também, então o aumento de volume aconteceu com a redução de temperatura, conforme nós esperávamos. Gostou da nossa videoaula? Deixe logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e aperta o sino das notificações para receber um aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Pois bem, acesse meu site professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme ter você junto de mim. Até um próximo encontro!